Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui esse corte do Equipe F com muitas informações atualizadas da seleção brasileira que se prepara para pegar o Japão segunda-feira às 14 horário de Brasília. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, sejam bem-vindos e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo aqui os vídeos durante a Copa, cara. Eu sei que durante a Copa os vídeos não pegam muitas views, mas eu não posso parar, né, galera? Então, bora, vamos pra cima. Meu palpite para este jogo é Brasil 2, Japão 1. Você também pode palpitar, é de graça, não custa nada, é só uma brincadeira, tá? Palpite, fique à vontade aqui nos comentários. Valeu, tamo juntos. Vamos dar o play aqui no vídeo, simbora. Eu vou começar contigo, Zinho, para você, além de opinar, trazer um pouco dessa percepção de ambiente, trazer como está o clima por aí, agora não atmosférico, né? O clima da seleção brasileira, depois de uma primeira fase de não tanto brilho, mas pelo menos de pequenos avanços do que foi o primeiro jogo. Quero te ouvir, Zinho, comece como repórter e já pode virar a chavinha para o comentarista também, Zinho. E para o torcedor também. Bom, pelo que eu tenho acompanhado de treinamento, essa evolução, né, dia após dia e principalmente com a sequência de jogos, é um clima de mais confiança e um clima também que começa com a galera da imprensa. Você já vê os comentários que estão ao lado, a gente está ali, né? Então tem vários companheiros aqui de várias emissoras, de várias partes do Brasil, cada um tem a sua maneira de dar a sua opinião, de se manifestar. Eu já vejo também um clima melhor, né? Um consenso que a seleção melhorou, que a seleção encaixou, encontrou um time, todos têm a mesma opinião de uma manutenção do Ryan pela direita, não mudar o time para esse próximo jogo, entendendo que essa manutenção dá minutagem, entrosamento e também confiança para esses jogadores que começaram o jogo contra a Escócia. Dentro da seleção, o contato que eu tenho ali com a assessoria de imprensa, com alguma parte da comissão técnica, também é dizendo que o ambiente entre os jogadores, né, já é aquela confiança maior de classificação, de buscar manter novamente, né, esse objetivo que foi manter aqui a base, foi alcançado. Isso trouxe também uma tranquilidade para todo mundo que faz a logística, mas os atletas, né? Porque o período de folga, a família está aqui por perto, a maioria dos familiares estão em Manhattan, estão ali em Nova York, o Brasil treina em Morriston, o hotel é aqui, nós estamos mais ou menos, né, não tendo trânsito 40, 50 minutos, então no dia de folga dá para os jogadores irem ao encontro ou os familiares virem aqui para estar com eles, isso é importante também, é o momento que tem de relaxar, de sair um pouco do clima só Copa do Mundo. Depois é um ambiente fechado, blindado, só atletas com comissão técnica, isso está sendo importante e eu sinto esse ambiente bom. Eu sinto esse ambiente legal, sim, para essa sequência de Copa do Mundo, Felipe. E aí, Nath, Zé, Brasil e Japão, tá chegando a hora, turminha. Confronto complicadíssimo. Eu sei. Complicadíssimo porque é uma seleção que vem... A gente fala muito, né? A gente bate muito nessa tecla do ciclo acidentado, por tomadas de decisões da antiga gestão até em relação à escolha de técnico, a manutenção ou não manutenção, a forma como as coisas foram sendo administradas em relação a esse ciclo até a Copa do Mundo. É um Ancelotti que vai ajustando as coisas e tentando encontrar o time com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. A seleção é favorita, mas não é favoritaça, como já foi um dia. Mas tem uma seleção japonesa muito organizada, que tem, a gente falava isso, né, Tetra, no F-Show, o quanto é uma seleção que se assemelha em algumas características com o Marrocos. Isso talvez acenda o alerta para o Ancelotti em relação à recomposição na segunda linha de marcação, porque é uma seleção que ela vai
Ela defende, o Zinho até trouxe essa questão do 5-4-1 e quando acelera para atacar, ataca com muitos jogadores, recupera e acelera e com poucos passes consegue chegar ao time adversário, à área do time adversário. Então, assim, é um Brasil que passa por um processo de evolução coletiva, começa os destaques individuais a se sobressaírem também em função desse salto coletivo que a seleção faz e pelo encontro de encaixe de peças que o Ancelotti fez. Mas é um confronto complicadíssimo. Confronto chama atenção. Zé? Não, antes de mais nada, grande vovozinho, prazer estar falando com você, né? Fala, Zé. Não, o que eu acho assim, eu acho que o Brasil ele melhorou ao longo da competição, né? Se você comparar, como o Zinho falou, o vovozinho falou sobre a medida que os encaixes, né, foram acontecendo de acordo com as dificuldades dos jogos, os estilos dos times adversários ajudaram o Brasil a encontrar uma identidade. Contra a Escócia, se você lembrar, se nós lembrarmos um pouco, a Escócia errou em 2 saídas de bola, mas não foi o Brasil que fez uma marcação em bloco, foram os nossos 2 atacantes, o Ryan e o Vinícius, que se adiantaram, tiveram, como gosta de dizer o vovozinho ali, né, o feeling da jogada ali, né, e aí conseguiram criar essa dificuldade para a equipe da Escócia e depois com 1-0, 2-0, aí muda, né? Porque vem para cima, o Brasil se fecha, tem bons jogadores, se organizaram ali no meio do campo e aproveitaram a qualidade que tem. Contra o Japão vai ser uma nova dificuldade, porque o Brasil teve por costume nessa primeira fase jogar 45 minutos e no segundo tempo descansar, entre aspas, administrar o resultado. O time do Japão joga 90 minutos. É verdade. O time do Japão corre 90 minutos. Né? E a velocidade que eles colocam no jogo, isso pode complicar um pouco o Brasil em relação à marcação, à fase de marcação. Por isso eu não me surpreenderia nada se o Ancelotti, como gosto de dizer, sempre o vovozinho que está fazendo escola aí, tem muito comentarista que está copiando o que o vovozinho fala, né? Baixando o bloco defensivo, né? Para sair em transição no contra-ataque, velocidade, aproveitando justamente aquilo que nós temos de qualidade e aquilo que ele aproveitou muito, durante muito tempo no Real Madrid, que é a velocidade do Vini Júnior no contra-ataque. O time do Japão gosta de jogar, né? Eles bem para cima, no jogo contra a Suécia, eles saíram para o jogo e aí o time da Suécia... Deixa aqui, galera, a opinião de vocês. O Japão vem pra cima, vai esperar o Brasil, vai jogar no contra-ataque? O que vocês acham que vai acontecer? Eu faço essa pausa aqui pra gente fazer aqui uma enquete. Comentem, participe do vídeo, tá? Não custa nada pra você. Se você tá com a TV, inscreva-se no canal, deixa o like aí com o controle da TV, aperta pra cima e pro lado. E é isso, cara. Valeu? Tamo juntos. É nóis. Soube aproveitar esses contra-ataques e criou dificuldades para eles. A grande diferença que eu vejo do Brasil para o Japão é assim, eu acho que o Japão, em termos de grupo, em termos de time, eu acho que já tem mais estrutura, porque a Nath já explicou, né, a dificuldade que o Ancelotti teve para formar esse elenco, e eles já estão juntos há um bom tempo. O que eu vejo mais no Brasil são pequenos detalhes da frente. Nós temos jogadores que têm um poder de definição maior e melhor que os japoneses. Talvez nós precisamos de uma chance para finalizar. Eles precisam de 2, de 3, muitas vezes, para criar a grande oportunidade. Eu acho que esse é o grande diferencial que nós temos. E o Japão, como eu falei, vai colocar uma intensidade no futebol brasileiro, na seleção, que nós não pegamos até agora. Talvez os 30 minutos que Marrocos fez conosco no primeiro jogo. Mas o Brasil estava se arrumando ali. Paquetá pelo lado direito, Bruno pelo lado esquerdo. Hoje não, hoje nós já temos uma base. Eu acho que a entrada do Ryan, para mim, é fundamental, especialmente nesse jogo, porque eles têm o Nakamura, né, o número 13, que joga com a meia baixada ali. Isso. É um cara que vem e ele não vem para o cruzamento, ele vem para o 1 contra 1, ele vem para fazer a tabela por dentro, ele, sabe? É muito bom jogador, é muito bom jogador. E eles passam por um momento de confiança, né? Eu acho que isso é bom, eles sabem que eles têm uma boa equipe, que podem jogar contra o Brasil, mas eles respeitam muito. Ontem nós estávamos vendo as entrevistas, as declarações, sempre com muito cuidado, porque eles sabem que o Brasil é um time difícil, um time perigoso também. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Acho que é um jogo fantástico para quem gosta de futebol. Nós iremos ver uma grande partida. Zinho, óbvio que tem um contexto muito maior, assim, que é o coletivo, é a seleção brasileira, mas eu tenho que fazer a pergunta para você e para os colegas sobre, depois do jogo contra a Escócia, a utilização do Neymar, faltando ali 18,
20 minutos, num jogo já decidido, em que ficou nítido que ele está abaixo pela questão física também, ficou parado, com base no que foi o jogo da Escócia, imaginar qualquer contexto, ou perdendo de 1-0, ou ganhando de 1-0, ou empatando, imaginar algum contexto dele entrar é possível, ou com base no jogo da Escócia, segue uma preparação para, quiçá, estar bem para entrar mais para frente? Então, Felipe, eu entendi muito a entrada dele para estrear na Copa, para ganhar confiança, para ter uns minutos, e até o torcedor, né, que ficou no estádio chamando o nome dele a todo tempo, o Ancelotti soube trabalhar isso. E eu acho que está dentro de uma programação de recuperação do Neymar. Não vejo ele como a primeira opção de substituição, e temos que lembrar que o jogo vai ser meio-dia em Houston, com uma temperatura de beirando aí os 35 graus fora do campo. A gente sabe, né, Zé, que dentro do campo a temperatura fica maior, correndo, se movimentando, gramado, pressão, cobrança, estádio lotado, abafado. Tudo bem que é um estádio climatizado, mas assim, não vejo o Neymar como essa primeira opção. Acho que fisicamente ele não está pronto ainda. E é um jogo que pode ter prorrogação. Então, até isso o Ancelotti vai pensar, porque se você está num jogo difícil, complicado, empatando, você tem que saber que pode ir para a prorrogação, você vai colocar o Neymar, e ele já está nesse condicionamento para 50 minutos, vamos dizer que ele entra faltando 20 minutos para acabar, vai ter mais 30 de prorrogação. Para mim, ainda não está pronto para isso. Acho que ele é fundamental, um momento ali de um risco final de você. Mais ou menos o Viola quando entrou no meu lugar. Viola não estava vindo de lesão, estava tinindo, estava muito bem. Foi uma questão tática. Tira um jogador de meio campo, mais de organização e de marcação, que era eu, na minha função, para botar o centroavante para um 5 minutos final, de prorrogação. O Viola entrou no meu lugar no segundo tempo da prorrogação, faltando 5 minutos para acabar. Então, não estou dizendo que o Neymar tem que entrar com 5 minutos, mas eu acho que assim, Luiz Henrique, Endrick, Martinelli, não estou comparando quem é melhor. O Neymar é melhor do que todos eles. Junto a todos eles, num... Você está falando da intensidade, né? Da força física no momento, né? Compreendo muito bem o Zinho, perfeito a análise dele, né, cara? Levantando essa bola, né? Se tiver empate, galera, e tiver uma prorrogação, não adianta querer pôr o Neymar muito antes, né? Só se o Brasil estiver ganhando de uma diferença de 2 gols. Aí você pode pôr o Neymar com 30 minutos, por exemplo, do segundo tempo. Bom ponto esse do Zinho, hein, cara? Falando da prorrogação, de quanto tempo o Neymar consegue jogar e também pensando nas opções que o Ancelotti tem, né? De colocar o Endrick, que tem força, que é veloz, de colocar o Luiz Henrique, de colocar Martinelli, de colocar esses jogadores que estão no auge físico, né? Bom ponto esse aí. Fizeram ainda a história que o Neymar tem no futebol mundial. Mas futebol é momento, não fala assim o nosso querido Pascoal? E no momento, esses jogadores estão mais prontos para mexer ali com o jogo. Então, eu acredito que mesmo com os treinos que o Neymar fez, pós-jogo da Escócia, não é o suficiente, na minha visão, de falar que o Neymar está pronto para 45 minutos do segundo tempo, mais 30 minutos de prorrogação. Acho que ainda não está. E o que ele me apresentou no jogo contra a Escócia foi mais segurar a bola, ter um poder de passe muito bom, controle. Você vê que ele se movimentou, mas buscando bola na intermediária. Aquele momento ali final de pegar no 1 contra 1, de arrancar para cima do defensor, a gente não viu no jogo. Ele deu até um chute no gol, mas eu acho que é pouco para o que o jogo vai pedir. Tô com os companheiros aí, o Zé e a Nath. O Japão, o forte dele
é a trocação, é a velocidade. O Japão não é aquele time de ficar tocando bola, trabalhando de um lado para o outro, baixa as linhas ali, tenta roubar essa bola e sai na transição, sai na velocidade, principalmente com o Nakamura, como destacou o Zé Elias, que se transforma no ponta esquerda. Ele vem, baixa na linha de 5, mas quando rouba a bola ele é o ponta, ele é o ala ali, e ele vai para cima mesmo, vai para o drible. Por isso que o Ryan vai ser fundamental na dobra de marcação com o Danilo, pelo lado direito do Brasil, para conter essa subida do Nakamura. E aí a gente tem opções para contra-atacar, para também sair nessa surpresa, tentar surpreender o Japão quando ele vir para o jogo. Mas eu acho que a tendência é o Brasil ter a bola, é o Brasil ter o controle do jogo, e o Japão vai marcar, vai morder, vai ter muita intensidade para, quando roubar essa bola, botar a velocidade. O Brasil não pode dar essa chance para o Japão. E tô com a Nath, é um jogo muito difícil, equilibrado. O Brasil tem valores individuais melhores e que pode definir o jogo. Por isso que, se igualar nessa questão tática de disputa ali, né, sem entrar muito na correria, mas disputa de roubada de bola e ficar mais com a bola, o Brasil tem grande chance de classificação. Nath e Zé, Muito o tema bom. Neymar nesse contexto do que pode pedir um jogo contra o Japão. Cara, eu fico imaginando o Ancelotti, um jogo amarrado, um jogo difícil, caminhando por uma prorrogação, e ele com o Neymar do banco de reservas, ele vai morrer com o trunfo na mão? Mas ele hoje é um trunfo? Não sei. Não Mas sei. eu acho que o Ancelotti Pela sabe. capacidade técnica que ele tem, e assim, a gente não tem as imagens do treinamento, a gente tem do aquecimento e tal, mas a gente não sabe no dia a dia de treinamento o quanto ele está conseguindo desenvolver o futebol parecido com o que a gente sabe que ele tem capacidade de entregar. Então, assim, ele tem capacidade de uma pifada para os jogadores de frente que outros talvez não tenham. Contra a Escócia, você viu brilharecos disso? Não, porque contra a Escócia já era um contexto de um jogo decidido, final de partida. Eu acho que ele desceu muito para buscar essa bola entre, às vezes, os volantes, né? Porque ele quer participar do jogo. Mas não vi esse ímpeto. Ele é importante nas bolas paradas. E ele pode ser importante em alguns contextos. Mas, ô, Nath, é que depende do jogo. para acrescentar aí para o debate, Sim, Tetra. você acha que ele entrando, ele entraria em qual função? No lugar de quem? Depende, porque ele entraria num segundo tempo. Se o Matheus Cunha estiver jogando ainda e o Paquetá ainda estiver em campo, ele pode mudar o contexto do meio de campo. O Casemiro ainda vai estar em campo. Quais serão as peças que vão estar em campo quando ele entrar? Porque ele pode entrar na do Cunha se o Endrick entrar para fazer essa função. E aí ele entra na do Cunha para fazer uma outra movimentação. Se tirar o Ryan e entrar o Luiz Henrique. Você tem várias opções. O Paquetá saindo, eu acho difícil ele colocar diretamente Paquetá por Neymar. Porque o Paquetá tem uma função de ajudar o Douglas Santos. Ele tem uma função de ajudar o Douglas em relação a essa questão de marcação. É nesse sentido que eu quis criar o debate. Porque, Exato. assim, eu só vejo ele entrando no lugar do Cunha. Que mas baixa para fazer movimentação. Um cara muito decisivo. Exato. Além de ralar ali o bumbum para marcar, né, meu? Exato. Eu acho que tudo é contexto louco, de jogo bicho. e quem vai estar em campo. O Casemiro vai jogar, o Fabinho vai entrar no lugar dele, como é que vai estar essa questão de sustentação no meio de campo, o Paquetá vai estar cansado, vai precisar sustentar com outro jogador, vai entrar o Danilo Santos. Como é que vão estar os laterais? Os laterais estão sustentando essa pressão do Japão de recuperar e acelerar? Eu não sei o que o Zé acha, Nath, mas eu tô pensando assim, vamos dizer, tá 0-0 e tá jogando o time que entrou como titular. Eu não vejo ele como a primeira opção. Não. Eu vejo o Endrick e Luiz Henrique à frente. Eu acho difícil, Zé, quero te ouvir também, porque assim, embora há pouco tempo, um contexto diferente com a Escócia, teve momentos simples do jogo, que é aqueles que você olha e fala, cara, o Neymar nunca viveria esse tipo de situação. Um domínio assim em cima, uma bola curta que você vê Ele teve 8 perdas de posse dominando de bola. o cartão amarelo que não veio pro Danilo, o Danilo já tinha um amarelo. Ele faz a falta. ia ser expulso. Ele Cara, já tinha ia o cartão ser amarelo. expulso Ia numa ser bola expulso. pra... Tanto Então, o Danilo assim, como o Fabinho. Então, Tomaram amarelo. quase um... E aí eu vou usar uma palavra que, pelo amor de Deus, não é uma comparação com o Neymar Prime. O Neymar... Uma comparação fantasmagórica, assim, no sentido de não dominar e tal. E eu acho que ele tem que estar lá, e acho que ele tinha que ter entrado pelo 3-0, até pro Japão pensar, e aí, Neymar joga ou não joga? Neymar... Que é o Neymar, cara. Ele atrai marcação. Mas eu não consigo imaginar.
Não, nesse assim, jogo? eu particularmente, eu acho que foi o melhor jogo para o Neymar entrar contra a Escócia. 3-0, um time da Escócia limitadíssimo, com alguns problemas, time cansado, tentando jogar ainda contra o Brasil. Assim, dentro de um contexto de intensidade, de velocidade, se o Neymar perder 2 vezes a bola como ele perdeu, logo quando ele entrou, o Japão vai dentro do Brasil fácil. Né? O Japão vai dentro do Brasil fácil pela velocidade que tem. Eu acho que o Neymar precisa ter mais intensidade, o Neymar precisa ter mais ganho físico. Nós estamos vendo uma Copa que é uma Copa muito mais física do que técnica. Né? Nós estamos vendo poucas equipes jogarem tecnicamente. A França, que tem técnica e força, e a Espanha. E você vê a Espanha como tem sofrido tentando jogar ontem. Mas é um jogo sonolento da Espanha, né? Sim, não, mas eu estou dizendo tecnicamente, porque se você analisar a Copa num todo, são todos os times bem fechados, marcação muito forte, saída contra-ataque e tal. O Neymar, tecnicamente, ele é bom? Fisicamente, ele vai conseguir sair dessa marcação com a velocidade que ele necessita? Não, eu acho que não. Ele não conseguia fazer isso no Campeonato Paulista com sequências de jogos. Você imagina 30 dias sem jogar, entrando numa Copa do Mundo contra o Japão, cuja melhor arma do Japão é essa intensidade de troca, de velocidade. Eu acho assim, vamos dar tempo ao tempo. Tem jogadores ali que acho que podem contribuir para determinadas características de jogo do Japão, melhor que o Neymar nesse aspecto. Agora vamos jogar os últimos 10 minutos, está perdendo, vamos tentar um cara que vai te dar como a Nath falou, uma pifada, uma coisa que deu ele do cartório. Pô, Neymar, vem cá, pega a bola e cria alguma coisa, porque ele tem essa genialidade que só ele tem na seleção brasileira. Né? No futebol brasileiro, acho que ele está acima da média. Nós sempre questionamos o Neymar na questão física, a intensidade. Hoje, infelizmente, ele não consegue. Ou você monta um sistema em que você deixa ele livre dessa necessidade, como fazem às vezes com o Messi, Cristiano Ronaldo, ou você vai ter que abdicar dele para que tenha essa sustentação. Mas aí a gente já tem um que não dá para abrir mão, que é o Vini Júnior. Não dá. O time Matheus hoje, Cunha faz a o time hoje joga pro Vini, por quê? Porque o Ancelotti conhece as características do Vini, montou um sistema de jogo para justamente proporcionar para ele isso aí, 20, 30 metros, eu quero você, velocidade brilhando para cima dos zagueiros. E nós estamos vendo o que ele está fazendo. Num jogo em que o Brasil não jogou nada, o Vini chamou a atenção, chamou a responsabilidade que foi contra Marrocos. Então, eu acho que hoje, nesse momento, e aí eu sempre falei aqui, a questão de intensidade e de parte física para o Neymar. Você vê o Ryan. Por que o Ryan foi preterido em relação ao Luiz Henrique? Não foi só pela parte técnica do Ryan, foi pela parte física, porque o Ryan voltou para marcar, ajudava, para dar liberdade muitas vezes para você ficar com 2 homens lá na frente, um pouco mais frescos, para você poder sair. Então você tira, o Ryan vai voltar, porque vai ter que jogar para ajudar o Danilo. Né? O próprio Cunha baixa para ajudar baixa um o Vini. pouquinho mais, ou seja, você tem os vamos dizer assim, os pontos de equilíbrio ali para você ter uma sustentação. O Casemiro não pode sair para dar o combate. O Casemiro hoje é um jogador pesado para velocidade, você viu contra Marrocos. Toda vez que ele saiu para o combate, ele saiu e correu errado. É o caso de trocar, Zé? Não. Pro jogo contra o Japão? Não, eu acho que tem que jogar dessa Fabinho forma. dando mais Não, eu acho que dessa forma, Nath. Sabe por quê? Porque nós encontramos uma estrutura para te dar referência. Então tá difícil você ver o Paquetá, os caras encontram o Paquetá o tempo todo. O Bruno já consegue fazer a leitura de jogo onde ele pode jogar, então ele adianta um pouquinho mais. Né? Eu acho que nesse aspecto, eu acho que você nesse sentido de não mexer muito com a estrutura, eu acho que pode deixar. O problema é quando o Brasil precisar, caso, tomara que não, se o Japão faça um gol e consiga ter o controle do jogo até 25, 30 minutos do segundo tempo, aí você precisa mudar um pouco, você tem que arriscar, porque senão você está fora. Aí talvez o Fabinho entre para dar um pouquinho mais de chegada, aí tira talvez um jogador de ataque, coloca outro com outra característica para jogar com 2 jogadores enfiados lá e joga com um Paquetá um pouco mais solto. Aí você tem algumas outras variantes que eu acho que o Ancelotti tem no dia a dia. Mas, próprio assim, Igor Thiago, que olhando para o jogo especialmente contra a Holanda, o Japão ele tem alguns pontos de atenção em relação a essas bolas aéreas, que pode ser um cara que, para um segundo tempo... Sem dúvida. Ele te sustenta a marcação dos 2 zagueiros, porque ele vai chamar, ele vai atrair a marcação, né? Porque é um cara grande dentro da área para atrair isso, e pode ser uma das opções também. Sem dúvida. Depender de como o jogo vai se desenhando. Concordo. Que aula do Zé Elias, do Zinho e também da Nath. Parabéns para eles aí, mandam muito bem no comentário. Galera, temos aqui a provável escalação da seleção brasileira.
que pega o Japão na segunda-feira às 14 horas, tá? Bem, sendo assim, o Brasil deve ir a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. E aí? Concordam? Discordam? Você trocaria quem? Por quem? Neymar? Você acha que o Neymar tem condições de jogar nesse time? Fisicamente não, né? Ainda não. Mas poderá entrar no segundo tempo, certo? E se tiver prorrogação, como é que fica, hein, galera? Tem isso também. Quantos minutos o Neymar conseguiria jogar? E o Endrick? Será que o Endrick não merece uma chance de titular nesse time? Eu acho que agora ficou difícil. Agora, eu acho que não é o momento, tá, galera? Eu acho que não é o momento. Esse time aqui que tá na provável escalação, eu acho que esse time aqui vai ser o titular mesmo, hein, cara? Eu acho. Olha aqui, ó, cenas, né, imagens do treino que teve hoje de manhã, né? Seleção brasileira que viajou para Houston, já deve estar lá no Texas, né? Treina amanhã, já no Texas, se preparando para pegar o Japão. Muito bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscrevam no canal e ative o sininho. Eu tô com uma tosse, cara. Tosse seca, coçando. Não tá fácil, não tá fácil. Tenho que parar o vídeo aqui pra tossir, tá louco? Mas é isso aí, saúde pra gente, valeu? Tamo juntos e boa noite, bom dia, boa tarde, bom fim de semana. Tamo juntos.